Amados irmãos, a paz do Senhor, amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje, quinta-feira, 29 de fevereiro, amanhã, sexta-feira santa e início do Congresso de Senhoras. Sei perfeitamente que todas as irmãs estarão aqui na igreja e resolvi gravar essa aula para a Escola Bíblica Dominical, não porque em alguma igreja nossa, no domingo de manhã, tenha a Escola Bíblica Dominical. Sei que todas as irmãs estarão aqui. Mas eu estava pensando e verifiquei que em muitas igrejas nossas a Escola Bíblica Dominical funciona durante a semana, segunda noite, terça noite, quarta noite. E aí isso traria um prejuízo muito grande, muito grande. Como nós estudamos, então, toda a França em 2 aulas, muita coisa, e dividimos direitinho, e a lição número 3 termina com Brilha a luz na Hungria. Então, resolvi aproveitar este momento, então, de intervalo da Escola Bíblica Dominical, e aqueles que forem durante esta semana ministrar a escola, podem aproveitar o finalzinho da lição 3, Brilha a luz na Hungria, e ministrar a lição que inclusive ministrei ontem aqui na igreja, e nós ministramos ontem aqui na igreja, na quarta-feira, o estudo bíblico. E inclusive passei para os irmãos o estudo Brilha a Luz na Hungria, e agora estou passando para os irmãos a nossa querida aula de instrução. Essa é a nossa aula de instrução. Amados irmãos, vamos então juntos analisar. Inclusive, creio que já disponibilizei a aula que dei ontem na igreja com o título Brilha a Luz na Hungria. Mas essa aula de instrução vai ajudar muitos irmãos, principalmente aqueles que têm a escola dominical durante a semana. Amém? Vamos então para os nossos slides. Fiz todos os slides, preparei tudinho para os irmãos e os irmãos têm acesso então a todos os slides. Vamos juntos aqui. E deixa eu ir para a parte dos slides. Você já sabe que é um pouquinho complicado para o teu pastor, mas vamos lá, peraí. Onde está? Tá aqui. PowerPoint, apresentação. Ok? Então vamos lá. Esses slides aqui chegarão para você. Você terá acesso a estes slides. Então, por gentileza, vamos juntos. Brilha a luz na Hungria. Os fatos que vamos narrar estão de 1550 a 1581. Aqui está a bandeira da Hungria e nós vamos começar a nossa lição com uma indagação muito interessante. Qual a força de um estudante? E essa parte da reforma protestante é muito interessante porque aqui nós temos, amados irmãos, uma reforma protestante ou parte da reforma protestante realizada numa localidade em que a influência dos reis, dos condes, dos bispos, ali na Hungria foi importante? Sim, foi importante. Inclusive guerras internas levaram à adoção do protestantismo. Mas nós temos que tomar um cuidado muito interessante, porque aqui na Hungria você não tem nomes fortes, intelectualmente propostos, nomes importantíssimos, como na Alemanha tivemos Lutero, como
Na Suíça tivemos Calvino e Zwingli, né? Aqui não. Aqui, por incrível que pareça, a reforma foi levada de forma muito interessante por estudantes. Por estudantes. Então vamos juntos? É muito bonita essa lição. Aqui está o mapa, obviamente, da Europa. E de vermelho está a querida Hungria, né? No início da lição, você vai novamente. Isso é fundamental, você tem que sempre refazer isso. A gente está trazendo novos slides, mas você sempre trabalhe com isso para que isso fique no coração do seu aluno. Deus começa a reforma protestante em o marco histórico é 1517 com Lutero, mas obviamente, né, aqui na Alemanha, e depois a reforma atingiu toda a Escandinávia, aqui em cima, ó, Dinamarca, Suécia, Finlândia, Noruega, chegando inclusive até aqui, tá vendo aí no cantinho, a nossa querida Islândia, né? Depois o Senhor nos abençoou, aqui o azulzinho, na Suíça, com Zwingli e Calvino. Obviamente que Deus também abençoou seu povo com Menno Simons, trabalhando com os anabatistas, como nós já vimos aqui a estrela exatamente na Holanda, os Países Baixos, e houve também o nascer, o crescer do querido protestantismo aqui na querida França, que está representada por esse solzinho. Infelizmente, por artimanhas malignas e falta de discernimento de espírito, nós não tivemos um progredir definitivo da reforma aqui na querida França. E agora os olhos de Deus se voltam para onde? Se voltam exatamente para a Hungria. Aqui está a Hungria. E a história da reforma protestante na Hungria é muito bonita. É muito bonita. Em primeiro lugar, eu quero lhe chamar a atenção às datas. Vamos juntos, ó. Voltando a... Não, posso ir para o próximo, né? A luz brilha de forma muito forte na Hungria a partir de 1550. Então, a partir de 1550, a luz brilha de forma muito forte. Veja, então, que aparentemente os húngaros foram atingidos pelo Evangelho de Cristo na segunda fase da reforma. Quando quem absolutamente comandava já este momento era nosso amado irmão em Cristo, Calvino, né? Era Calvino quem já estava à frente da reforma. Mas, discordando um pouquinho dos livros de história da igreja e trazendo os irmãos a uma análise um pouco mais profunda, pense comigo. Olha esses dois quadros aqui. Você tem aqui a Europa Central, como é hoje. Aí está a Alemanha, República Tcheca, Eslovênia, a Hungria, a Áustria, a Suíça, a Polônia em cima. E você tem um mapa de 1500 aqui do lado, né? Aqui esse mapa do lado em que você tem a Alemanha, você tem a Áustria, você tem a Tchecoslováquia ou Eslováquia, e você tem aqui, ó, veja bem, a Hungria aqui embaixo. Se você parar e pensar, eu fiz essas duas análises, ó, Berlim aqui na Alemanha, você tem aqui, ó, o território da Hungria e o território da Hungria. E o que eu quero lhe chamar a atenção fundamentalmente agora é exatamente isso aqui, ó, essa seta preta. Você está vendo Praga e está vendo Praga aqui? Hoje, é lógico, Praga continua sendo capital do que hoje nós chamamos de República Tcheca.
que já foi Tchecoslováquia e que agora separaram a Eslováquia da República Tcheca, mas Praga continua sendo a capital. Praga, na época de Lutero, era a capital de quê? Do que nós chamávamos de Boêmia. Está vendo aí embaixo? Boêmia, Morávia. E quem foi o grande pré-reformador que tivemos nessa região usado por Deus? Ninguém mais, ninguém menos que João Hus, John Hus, né? E John Hus, ele inaugura aqui aquilo que nós chamamos de movimento dos irmãos morávios ou boêmios, e esse movimento foi muito importante porque eles levaram e divulgaram o evangelho para tudo que é canto. E o que eu quero lhe chamar a atenção é exatamente isso, porque eu creio pia e totalmente que os irmãos boêmios, que os irmãos morávios, que eram discípulos de John Hus, que trabalhou em um período anterior à reforma, ele é chamado de pré-reformador, com certeza cheios do evangelho e da graça de Deus, chegaram com certeza à Hungria. Porque aqui, ó, em 1550, o mapa é um só. Você atravessava de forma muito fácil a Boêmia e a Morávia, e eles foram, em razão da perseguição da Igreja Católica contra João Hus, porque João Hus foi queimado vivo simplesmente no concílio de Constância. A gente sabe disso. E depois começaram a perseguir nossos irmãos, e nossos irmãos fugiram pelo mundo. E você está vendo quão perto é, na época, aqui, ó, o mapa da época, você está vendo quão perto, vou até voltar aqui, ó. Olha aqui, ó, a parte preta. Você está vendo quão perto é a Boêmia e a Morávia da Hungria. Pois é. Então raciocine comigo. Olha, aqui nós temos um mapa que eu retirei da querida o Atlas Geográfico da editora Vida Nova. Olha que interessante, ó. Aqui você tem um mapa dos russistas da Boêmia. Isso aqui do ano de 1419, quando começaram a simplesmente perseguir os discípulos de João Hus, por isso chamado russistas. Boêmia é aquela parte do mapa que está ali e que hoje é chamada de República Tcheca e que na época era chamada de Boêmia. E se você se esqueceu, João Hus, ele simplesmente era o reitor da Universidade de Praga e o grande pregador da reforma protestante em Praga. Então veja que mapa interessante. Esse mapa mostra de forma muito interessante a grande influência dos morávios e dos irmãos boêmios e morávios. Veja, eles foram para tudo que é canto, eles foram dispersos a tudo que é canto. E olha quem está aqui do lado, a Hungria. Vamos lá, você acha que gente como esse povo, que chegou a subir, a atravessar toda a Polônia, que foi para a Alemanha, que foi até Nuremberg, né? Que atravessou e que foi para tudo que é canto por causa da perseguição, não ia chegar na Hungria. É lógico que chegou, e é lógico que eu creio perfeitamente que do ano de 1419 a 36, muitos irmãos morávios passaram a residir também na Hungria e a pregar o evangelho ali. Pregar o evangelho. Então, antes de 1550, quando se deu o grande avivamento na Hungria, a Hungria já vinha desde 1436, ou seja, 100 anos antes, ela já vinha com certeza sendo atingida pelo evangelho dos queridos irmãos boêmios,
dos irmãos morávios, né? Vamos juntos. É interessante como a história se renova. John Wycliffe foi o primeiro grande pré-reformador. Ele é que influencia João Hus. Lembre-se que Wycliffe, obviamente, pregava que a igreja e o Estado tinham que ser separados. Ele pregava que só a Bíblia é que deveria ser o fundamento dos ensinos, então só a Escritura. Ele pregava que não poderia haver corrupção na igreja, né? Não foi à toa que ele foi expulso, né? E ele pregava que entre os cristãos e Deus não precisamos de intermediário, o que atacava de forma terrível os sacerdotes, atacava de forma terrível os ídolos e os santos das igrejas católicas e de forma direta e terrível o próprio Papa. Óbvio que não foi à toa que, para defender tudo isso, Wycliffe ele simplesmente traduz a palavra de Deus para todo o inglês, a Bíblia de Wycliffe, e ele treina seus alunos, os Lollards, ou Lollardos, né? Lollards, e eles saem difundindo o evangelho por tudo que é canto e levando a Bíblia para tudo que é canto. Óbvio que esse homem ele se tornou objeto de ódio, absoluto ódio da Igreja Católica, que só não conseguiu matar porque ele era a estrela de Oxford, né? Se lembra disso? E morreu já velho, mas a igreja foi onde ele morreu, cavou, desenterrou e queimou os ossos, né? Muito bem, esse homem influencia João Hus. E os russistas vêm de João Hus. Por que esses homens influenciam João Hus? Por uma razão simples. Os boêmios, os morávios, os boêmios ali de Praga, iam estudar na Universidade de Oxford, os grandes reis e os príncipes e os grandes homens ali da Boêmia, que hoje é República Tcheca, mandava seus filhos para estudar. E os meninos queriam ter aula com quem? Com a estrela da universidade, que era o querido professor Wycliffe. E o Wycliffe ensinava o que para eles nas aulas de filosofia? Ensinava a Bíblia. Esses meninos voltaram para a Boêmia, da Inglaterra voltaram para a Boêmia, levando o Evangelho. E levando o Evangelho, obviamente influenciaram João Hus, que era seguidor e absoluto seguidor de Wycliffe. E se você parar e pensar, quando ele diz que é devedor de Wycliffe, João Hus, ele então declara as mesmas verdades e ele vai além. Ele abertamente vai contra a idolatria, contra Maria, contra os santos. Ele vai abertamente contra a história de que ninguém poderia beber do sangue de Cristo na ceia, dizendo que todos poderiam beber. Ele vai completamente contra a noção de que a igreja era só quem estava dentro da igreja católica e diz que a igreja são todos os santos e salvos de todos os tempos. E é lógico que, infelizmente, um homem desse vai morrer, e vai morrer por uma posição simples de entender. Na medida que ele diz que o centro de tudo é a Bíblia ou as Escrituras e não as bulas papais, ele traz um problema muito sério. Só que esse homem em Praga, ele tinha uma oratória tão fantástica que o povo fazia fila para ouvi-lo. 6 da manhã, o povo estava em Praga ouvindo João Hus, tal como Savonarola. O povo chegava horas antes para ouvir os sermões. E este povo, obviamente, quando a igreja queima João Hus no concílio de Constança, ela começa a perseguir uns runcistas. Aí aqui de novo aquele mapa.
Não pense que eu voltei, é que eu repeti o mapa. Então ela começa a perseguir os russistas aqui em Praga e os russistas vão fugindo pelo mundo. Esse tipo de gente não vai chegar na Hungria? Vai chegar na Hungria. Com certeza, muitos russistas simplesmente chegaram à Hungria e difundiram o Evangelho. Então, quem em primeiro lugar plantou o Evangelho na Hungria foram os russistas, que iam para tudo que era canto pregando as ideias de João Hus, que eram simplesmente as mesmas ideias de Wycliffe. Agora, os livros de história, então veja que isso aqui ocorre segundo o Atlas Bíblico da querida Vida Nova. Isso aqui ocorre de 1419 a 36. Então, de 36 a 50 são 120 anos em que o Evangelho estava com muita calma sendo pregado. Não se engane, a Hungria estava cheia de igrejas católico-romanas. E não se engane que o catolicismo da Hungria era idêntico ao catolicismo de tudo que é canto. Absolutamente pervertido, absolutamente incorreto, absolutamente longe da palavra de Deus, com problemas homéricos. E agora, vamos para as razões que todos os historiadores falam que foi o motivo máximo do Evangelho se estabelecer e da reforma se estabelecer na Hungria e a luz do Evangelho brilhar na Hungria. Veja que eu agora estou num mapa da Europa no ano de 1500. E veja que interessante esse mapa. Você tem a França, você tem Espanha, Portugal, você tem de amarelo o Império, o Império chamado o Império de Carlos V, né? Que é o Império Romano-Germânico, né? O Santo Império Cristão, né? É o Império Romano-Germânico. E veja que interessante, olha, a Hungria aqui do lado. Você está vendo que a Hungria é, então, simplesmente um país muito forte. Você está vendo? Aqui, não sei se você consegue ver, mas nós temos aqui em cima a Wittenberg. Wittenberg começa a aparecer nos mapas no ano de 1500, por causa de Martinho Lutero. Você tem aqui na Suíça Genebra, bem aqui pertinho da França, né? Na parte amarela do mapa, e você tem Paris. Estas são as três grandes cidades onde o conhecimento estava difundido na Europa continental, porque na Europa insular, ou seja, na Europa em matéria de ilhas, você tem ali na Inglaterra, você tem Oxford, né, e o ensino ali. Então veja bem, é lógico que na Hungria você não tinha universidades de renome nessa época, e é lógico que os grandes homens, estou falando de duques, príncipes, reis, gente com grande poder econômico, queria enviar seus filhos para um melhor estudo. Quais as opções que nós tínhamos nessa época? Vamos juntos. Dentro da querida Europa, você tinha Paris, uma das mais fortes e extraordinárias universidades. Está vendo aí o sol bem do lado? Você tinha, olha aí do lado, quem aparece agora? Wittenberg, por causa de Lutero. E você tinha, no ano de 1550, a Genebra. Então, eram os três grandes centros de conhecimento. Paris, essencialmente católica, Wittenberg, essencialmente protestante, e Genebra, essencialmente protestante. Wittenberg,
Nessa época, obviamente, comandada por Lutero, já estava no final de sua vida, né? E Melanchthon já ia ficar no lugar, e Calvino aqui embaixo em Genebra. Agora pense, se você é alguém com riquezas e posses na Hungria, você ia mandar seu filho estudar onde? Vamos lá. Você ia mandar estudar em Paris? Bem, se você fosse realmente católico, apostólico, romano, dedicado, você ia mandar estudar em Paris. Agora, veja que talvez fique mais perto e mais econômico Wittenberg, onde estava um dos maiores centros de conhecimento do mundo na época, e onde estava o grande Lutero, né? E também Genebra. Genebra não podia se desfazer-se da mesma, porque Genebra era um grande centro cultural. Agora, pensar em ir para a Inglaterra, tá vendo lá a Inglaterra lá? Ir para Oxford, meu Deus do céu, e atravessar o oceano é longe demais. Eu não sei se por motivos de economia ou não, mas a maioria dos grandes senhores feudais da Hungria mandaram seus filhos estudar nessa época em Wittenberg e principalmente em Genebra. E aí, você que já tem, durante uma média de 100 a 120 anos, influências dos russistas, é por isso que eu digo, gente, os meninos foram estudar em Wittenberg e em Genebra em razão da influência do protestantismo que já tinha começado ali na Hungria. Tá, é uma teoria minha, mas ela é amplamente analisada e verificada por alguns historiadores cristãos. Então, o que fez os pais mandarem os filhos para Wittenberg e para Genebra? Porque eles mandaram para Wittenberg e para Genebra estudar. O que fez isso? Bem, dizem que por economia. Eu acredito que além da economia, nós tínhamos aqui também uma questão fundamental, que é a questão relacionada ao evangelho que já tinha sido plantado e estava começando a florescer na Hungria. E eu não nego que também houve a força política para o evangelho se estabelecer na Hungria, uma guerra que os húngaros estavam passando e preferiam ficar muito mais do lado protestante, mas a maior influência foi o seguinte: os meninos iam e os meninos voltaram. Os meninos que foram estudar em Wittenberg e, obviamente, em Genebra, foram e voltaram. E quando voltaram, voltaram trazendo o quê? Adivinha o que voltaram trazendo? Voltaram trazendo as ideias protestantes. Então veja que a história se repete. Olha que coisa fantástica. Assim como os meninos da Morávia, República Tcheca, onde estava John Hus, foram estudar na Inglaterra e voltaram com as ideias de John Wycliffe, agora os meninos da Hungria foram estudar em Wittenberg e em Genebra e voltaram com as ideias protestantes. E todo mundo sabe que aluno é um ser muito virulento, né? Aluno para difundir o que é contrário ao status quo, é um ser muito virulento. E aí a luz brilhou na Hungria. A luz brilhou na Hungria. Vamos aos fatos históricos. Estudantes voltam divulgando as ideias protestantes, isso está na sua revista, lá no finalzinho da lição número 3. Segundo lugar, no ano de 1550, um fenômeno fundamental ocorreu, tradução das escrituras para a língua falada e escrita na Hungria, que é o Magyar, né? E aí você já sabe, caiu a Bíblia na mão da população,
A palavra de Deus não volta vazia. A fome nesse momento histórico pela palavra de Deus era muito grande, e esses meninos que voltaram e que trouxeram as ideias, viram florescer as ideias protestantes porque elas estão em conformidade com a palavra de Deus. Então não teve outra. Traduziu as escrituras, praticamente a maioria da população chegou ao protestantismo, tanto é que no ano de 1570 nós tivemos a Confissão de Fé húngara. É importante entender que toda vez que vem uma confissão de fé, irmãos, essa confissão de fé simboliza o quê? Simboliza o exato momento em que aquele pedaço do território no mundo está rompendo com a Igreja Católica. E aí rompeu com a Igreja Católica uma série de impostos, uma série de dinheiro deixa de ir para Roma. E é óbvio que, em razão do dinheiro não entrando em Roma, é lógico que lutas religiosas ocorreram aqui. Só que aqui, ao contrário da Alemanha e ao contrário da Suíça, infelizmente, o protestantismo não prosperou como única realidade religiosa. Porque, veja bem, de 1572 até 1681, quando teve o Édito de Tolerância e de Convivência das várias religiões, você tem lutas religiosas entre católicos e protestantes. E, obviamente, nessas lutas religiosas muita gente morreu, mas a Hungria, nela brilha a luz do Evangelho. Nós aqui não conseguimos prosperar completamente como foi na Alemanha, na Suíça, com estados completamente protestantes, porque aqui você já tem a presença da famosa Companhia de Jesus, que era particularmente um exército fantástico na mão dos papas. E aí quando você olha para a Hungria, aqui você tem um mapa mundi, e é um mapa da Europa em 1600 e pouco. Veja que fato interessante. E de verde estão as localidades luteranas. Olha como nós pegamos todo o norte da Alemanha e quase toda a Alemanha, e nós atingimos do norte da Alemanha para o norte do mundo europeu, né? Então, de verde estão os luteranos. Agora, amarelo é quem? Esse amarelo são os católicos. Veja que aqui embaixo, ó, laranjado, são os calvinistas. Os laranjados, não é laranjado, é um marrom, né? É um marrom. Marrom são os calvinistas. Veja que eles estão aqui, ó, na parte que é a Suíça, porque aqui você tem o tal Sacro Império Romano, de Carlos V, né, o grande imperador. E você pode ver que aqui embaixo na Itália, a Itália todinha amarela. Espanha e Portugal eu não coloquei na foto aqui toda amarela, mas veja que toda essa parte marrom, e que está aqui marrom, que está aqui, ó, ao sul da França, essas listas marrons, isso tudo é calvinista e reformado. Agora o que me interessa é a Boêmia. Tá vendo aí a Boêmia? A Boêmia não, desculpe.
Tá vendo aí a Hungria? A Hungria aqui do lado, olha. A Hungria aqui do lado. Veja que a Hungria, ela tem amarelo, que são os católicos, marrom, que são os calvinistas, e verde, que são os luteranos, são listas. Então veja que na Hungria se estabelece algo muito interessante. Convive na Hungria simplesmente igrejas católicas, igrejas protestantes e igrejas protestantes calvinistas e igrejas protestantes e luteranas. Então, olha que fato importantíssimo. Não há só o amarelo aqui. Existe em conjunto, na Hungria, graças a Deus, e porque atingiu a Hungria, atinge em cima também a Polônia, existe em conjunto todo este povo junto ali existindo, e nós passamos a sim termos a possibilidade de ter ao lado da existência de católicos e protestantes e católicos na mesma cidade. Aqui começa, obviamente, inicia-se, obviamente, esse momento histórico tão importante que é a questão da convivência entre os grupos religiosos diferentes, né? Você pode ver que não é como, por exemplo, na Itália aqui, a bota, que é só amarelo. Não é como essa parte aqui do norte da Alemanha, que é só verde, uma parte só amarela, então algumas cidades só luteranas, algumas cidades só católicas. Não, agora você tem aqui as listas. Então você tem no mesmo território convivendo católicos, no mesmo território convivendo protestantes luteranos e protestantes reformados, que eram calvinistas. E isso foi algo extremamente abençoador. Extremamente abençoador, porque a partir desse momento as guerras religiosas começam a diminuir. Você pode ver, inclusive, na França. Ó. Olha que coisa linda. Tudo bem, na França acabaram com a gente, mas pelo menos uma grande parcela aqui do território francês não está amarelo. Está calvinista, está marrom, né? Está marrom. Agora, vamos juntos. Brilhou a luz na Hungria, e na Hungria nós tivemos esse trabalho forte realizado por estudantes. Quando eu paro e penso nisso, irmãos, eu penso o quanto Deus pode realizar fatos maravilhosos, que é o cumprimento da sua palavra por intermédio de gente que não tem nome também. A Hungria é importante ser entendida em razão disso. Ali não está um Lutero, ali não está um Zwingli, ali não está um Calvino. Tudo bem que as influências de Lutero e de Calvino e de Zwingli chegam até a Hungria. Mas ali não está um grande nome, e a igreja se estabelece pau a pau com a antiga Igreja Católica. Isso é um fato muito importante. A Hungria hoje, a gente sabe que, infelizmente, após a Segunda Guerra Mundial, ela foi anexada à antiga União Soviética, e é óbvio, a antiga União Soviética comunista, ela simplesmente, por intermédio da sua ditadura, procurou acabar com qualquer manifestação religiosa ali existente. Mas a Hungria, em 1989, depois que a cortina de ferro abaixa, né, ela se torna de novo uma república democrática que adota o parlamentarismo. Então ela volta a ter liberdade.
E atualmente esse é um dos países que saíram da cortina de ferro da antiga União Soviética e rapidamente se recuperou economicamente, porque a coisa mais rara do mundo é um país ser tomado pelo comunismo. O comunismo vem e empobrece absolutamente todos, criando problemas sociais, pessoais muito grandes. E se você parar e pensar, olha que interessante, 1989, atualmente é um dos maiores, é um dos países de maior índice de desenvolvimento humano, IDH lá. O que é o índice de desenvolvimento humano? É um país que te dá saúde, educação, te dá lazer, te dá transporte e tem trabalho e o nível de escolaridade não é baixo e a pobreza é baixa e pelo que se diz hoje, o índice de desenvolvimento humano é muito alto. Eu estava pesquisando isso e, assim como historiadores dizem que na China a igreja evangélica é a que mais cresce, a da China, na perseguição, historiadores dizem que na Hungria nunca deixou de se ter igreja. Ela vivia na clandestinidade em razão da perseguição, mas vivia, o que é importante. Então, de alguma forma, esse povo, mesmo passando pela tribulação do mundo socialista, esse povo nunca perdeu os paradigmas básicos do Evangelho. E foi um dos povos que mais rapidamente se levantou. Mais rapidamente se levantou. Eu não estou dizendo que hoje nós tenhamos igrejas fantásticas lá dentro, tenhamos o evangelho difundido, mas o amor de Deus é tão grande, que a Hungria, que sofreu forte impacto do protestantismo, quando ela sai da cortina de ferro, quando ela sai de tudo que é ruim e que está no mundo comunista, ela, por ter vigorosamente princípios que advêm do mundo protestante, ela é um país que rapidamente atinge um IDH altíssimo, altíssimo. Hoje é um país turístico também. Lá é muito bonito, irmãos. Quem puder um dia visitar, visite. É um país que abriga fontes termais muito lindas e é como se fosse uma grande Caldas Novas. Já ouvi falar isso, eu nunca estive lá. Não sei se é verdade, mas é como se fosse uma grande Caldas Novas, para você ter uma ideia. Então, é um local bonito de se ver, tem paisagens lindíssimas e é um local interessante se visitar, né? Muito interessante. E o que eu acho fantástico é tudo isso produzido por meninos, porque não há um nome fantástico do grande reformador da Hungria, mas tudo isso produzido por meninos que simplesmente foram estudar fora e trouxeram ideias protestantes para dentro de casa. E aí eu termino, obviamente, conversando com os irmãos para os irmãos desafiarem seus estudantes. Qual a força de um estudante cristão? É inacreditável, é fantástica. E o que poderá, com certeza, Deus fazer por intermédio de você? E aí, obviamente, no final da lição, você terá condições de que, vamos voltar aqui para mim, você terá condições de simplesmente trabalhar esse lado com os seus queridos alunos da Escola Bíblica Dominical e a sua mocidade. Eu não estou dizendo que toda a reforma na Hungria foi produzida por só estudantes, mas, sobremodo, as ideias que eles trouxeram de Wittenberg e as ideias que eles trouxeram de Genebra foram fundamentais.
foram essenciais. E aí um outro detalhe que você poderá trabalhar com os amados irmãos. Olha que interessante. Você, quando está na sua profissão, você nunca sabe as consequências da bênção de Deus por uma vida. Porque esses meninos foram estudar aonde? Bem, foram estudar em Wittenberg. Em Wittenberg, o professor estava ensinando e na aula de filosofia falava absolutamente tudo que era fundamental para que eles conhecessem a doutrina cristã. E veja que você, na tua profissão, vai passando alguma coisa de Cristo, você não sabe as consequências disso lá na frente. Você não sabe para quem está falando, você não sabe para que tipo de homem e de mulher que você está falando e o quanto Deus vai fazer disso algo maravilhoso. Então é possível, com a Hungria nós aprendemos que é possível você estar na sua padaria trabalhando e influenciando alguém que está te vendo ao Evangelho. É possível você estar na sua sapataria trabalhando e influenciando alguém ao Evangelho. É possível ser médico, advogado, odontologista, professor e influenciar várias vidas ao Evangelho. A palavra de Deus nunca volta vazia. É por isso que Deus disse, Cristo disse, Pai, eu não quero que tu os tire do mundo, mas eu quero que tu os livre do mal. Porque Cristo quer que a luz brilhe. A luz brilhe. Olha que interessante. Tudo começou com Wycliffe. Wycliffe pregava. Wycliffe influenciou seus alunos que se tornaram os Lollards, os difundidores da palavra na Inglaterra. Veio da Boêmia estudantes e se influenciaram com Wycliffe. Daí surgiu João Hus. E João Hus influenciou toda uma cidade chamada Praga, ali na Boêmia, e da Boêmia o evangelho foi difundido para várias localidades, inclusive na Hungria. O mesmo acontece depois quando os meninos voltam e a luz de Deus brilha. Então é possível no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nos nossos esforços, manifestarmos a glória de Deus, para que todos vejam que Deus é Deus. E não se preocupe, quem tem que convencer o mundo da justiça, do juízo, do pecado é o Espírito Santo. Eu e você só falamos, somente falamos. Então que Deus te abençoe, que Deus te dê uma excelente aula. Eu quero que você compreenda que brilha a luz na Hungria. Está exatamente no final da lição 3. Nós levamos 2 aulas trabalhando com Paris, com a reforma protestante na França, e que pena que ela não foi tão para frente. E, obviamente, agora você tem a chance de ministrar esta aula também. Quando eu fiz, eu já estava pensando nisso, que nós chegaríamos exatamente nesse ponto no Congresso de Senhoras e, bem, aqueles irmãos que tivessem absoluta condição de ministrar, né, poderiam com certeza, nesse exato momento, ministrar. Brilha a luz na Hungria e louvado seja o nome do Senhor. Terminou. Leia com os irmãos só o ponto final, brilha a luz na Hungria, a conclusão, e que Deus te abençoe. Aos irmãos que estarão conosco em todo esse congresso de senhoras, estamos ansiosos por vê-los. O Senhor é maravilhoso, né? Estamos aguardando a chegada dos irmãos. E ainda queremos que os irmãos compreendam algo extremamente simples. É possível você que dá a escola dominical na terça, na quarta, na quinta, na segunda, né? Até mesmo sexta, está estudando esta revista no seu culto de ensino, então é possível ministrar essa lição e louvado seja o nome do Senhor. Então, para o próximo domingo, que teremos escola dominical, que é o primeiro domingo após o Congresso de Senhoras, nós estaremos vendo outro grande general.
John Knox, e vamos ver a luz brilhando, louvado seja o nome do Senhor, a luz brilhando ali na Escócia. Deus te abençoe, brilha a luz na Hungria, que a luz possa brilhar aí, em Teresina, aí em Fortaleza, aí Belém do Pará, aí em Goiânia, aí em Bonfinópolis, ali em todas as cidades do interior do Goiás, em todas as cidades aqui no Distrito Federal, que a luz do Evangelho brilhe. Que Deus te abençoe, um grande abraço e a paz do Senhor. Boa aula, boa aula.